a gente tem que falar sobre o papel, né, importantíssimo dos anjos, do guia, do nosso guia, né? Porque eu vejo eles muito como protetores mesmo, que eles estão ali para proteger. O guia, eu sinto que ele guia mesmo, né? Mostra, vai mostrando o caminho, ajudando, trabalhando junto. E os mentores a mesma coisa, com um objetivo específico. Mas o anjo, eu sinto que eles vêm muito para essa proteção. E, enfim, né? É uma crença minha, mas você pode levar para sua vida, enfim. É, muitas vezes a gente não vai sentir essa interação com os anjos de uma forma tão complexa, né? Que eles vão conversar com a gente, que eles vão trazer materializações na nossa vida. Normalmente as interações com os anjos são muito mais sutis. Então a gente vai ter uma sensação diferente. Eu já falei que uma vez eu vi uma pena ali na rua, mas muito sutil, assim. Então, normalmente eu sinto a interação com o anjo através da própria natureza, né? Então, por exemplo, eu estava comentando também, inclusive quem não me segue no Instagram, nos stories, eu sempre trago várias dicas lá, tá? Então, eu estava comentando que ontem eu não estava muito bem, porque eu estava com um problema pessoal, uma questão ali que estava meio difícil para mim de lidar. E aí, o que que eu fiz? Eu pedi pro meu anjo, e é isso que eu quero falar. Tá sentindo que tá difícil, você não sabe como sair dessa energia, não tá conseguindo enxergar as coisas direito. E isso acontece, existe uma explicação para isso. Eu até comentei que no curso do Despertar tem uma aula completa só para você entender por que que você se sente assim. Quando você tá mal, você não consegue enxergar as coisas. Quando você tá bem, você vê com mais clareza, as coisas ficam mais fáceis. Então, quando você tá nesse sensação assim, eu costumo pedir auxílio pro meu anjo da guarda. E aí eu faço uma oração mesmo sincerona, tipo, não tô conseguindo, não tô sabendo lidar com essa situação, não sei o que eu tenho que fazer, me ajuda. É sempre assim minha oração, não sei o que eu tenho que fazer, tá muito difícil, né? E é muito incrível porque eles ajudam, eles estão lá. E eles precisam que a gente dê essa autorização para que eles possam intervir. Porque muitas vezes eles querem intervir, mas como a gente não se conecta, a gente não olha para isso, eles não conseguem nem chegar perto da gente. Eles não chega perto eles conseguem, mas a gente não consegue sentir eles. Então é como se tivesse uma conexão de Wi-Fi, se a gente fosse o roteador e tem a conexão lá do Wi-Fi que é o anjo. Né? Se a gente não liga o roteador, ele não consegue ajudar a gente, né? Então a gente também precisa fazer esse esforço também para que ele possa ajudar a gente, né? E é isso que eles querem, né? Os anjos, os guias, os mentores, eles precisam que a gente converse, que a gente traga eles na nossa realidade. Se você não acredita nisso, acredita em Jesus, por exemplo, esteja sempre se conectando, né? Esteja sempre fortalecendo, por mais que você não sinta naquele momento, por mais que você ainda não perceba, continue se conectando, porque vai fazer toda a diferença na sua vida. E no meu caso, por exemplo, eu sinto assim, de imediato, assim. Normalmente eu faço oração antes de dormir, né? E aí eu peço pro meu anjo tudo. E aí eu tava comentando da situação que eu não tava muito bem ontem. E aí hoje eu acordei, tipo, muito cedo. E aí tava um sol muito gostoso, assim, sabe? Na varanda. E eu senti vontade de ficar ali na frente do sol. E eu sou muito conectada com a energia do sol. Isso é até uma coisa, depois faz o teste para ver se é só comigo. Mas às vezes quando eu tô me sentindo sem energia, tô me sentindo meio para baixo, eu tento ir para um lugar que tá sol e fico me conectando com essa energia, sabe? Eu sinto que traz uma força tão grande. Enfim, eu fico ali me concentrando na energia do sol, fiquei, né, me concentrando, uma coisa que eu não fazia há muito tempo. E que por quê? Que justo hoje, um dia seguinte que eu pedi, né, o auxílio do meu anjo da guarda, dos meus protetores, eu lembrei de ficar na frente do sol. Isso me deu uma energia tão boa, sabe? Eu fiquei bem quietinha assim de manhã, eu e o Cookie. Aí o Cookie sentou do meu lado assim e a gente ficou tomando sol. Foi muito gostoso, sabe? E aí logo depois a situação começou a se resolver sozinha, né? Então eu elevei o meu padrão ali, minha frequência vibracional, porque quando eu pedi ajuda do anjo, o que que ele faz? Ele é como se ele desse um, sabe quando a pessoa tá quase morrendo e aí o médico ele dá aquele negócio no peito, aquele choque?
É como se o anjo fizesse isso, ele dá um choque, assim, né? De ânimo, de dar uma aumentada ali na frequência para você poder olhar e resolver a situação, né? Então eu sinto muito isso comigo. E, o próprio universo conspirou, né? E eu entendo muito, tudo tá muito encaixado. Então o próprio universo conspirou para a hora que eu acordar, eu sentisse aquele sol, eu fosse ali na frente, eu ficasse em silêncio. E é muito engraçado, porque às vezes eu coloco música de manhã e eu senti, desde a hora que eu acordei, a necessidade do silêncio, né? Como se alguém tivesse me falado, ó, oh, agora vai ser um momento de reenergização, né? Então eu fiquei quietinha por uma hora ali, sabe? Tipo, nunca que eu ia conseguir ficar uma hora. E fiquei ali tranquila, arrumei ali meu guarda-roupa de boa, quietinha. Então foi um momento de. Ó, eu falo disso, eu já me arrepio toda. Então foi uma energia muito boa. Enfim, então eles vêm muito nas sutilezas, né? Então você às vezes não vai perceber o seu anjo te abraçando, ou não vai perceber o seu anjo sussurrando no seu ouvido, né? Muitas vezes é muito sutil, porque os anjos eles vibram no padrão muito sutil, né? A gente está vibrando num padrão muito denso, porque a gente precisa, né? A matéria é densa, a gente é pesado, né? Então a gente precisa vibrar nesse padrão um pouco mais denso para conseguir viver aqui na Terra e cumprir o que a gente precisa fazer aqui. E os anjos, eles vibram num padrão muito mais sutil. Então, na maioria, né, todos, né, eles muitas vezes não têm nem forma física, né? Eles são uma energia. Que eu comentei também nos stories que eu me conecto muito com eles através das chamas, né? Então, eu tenho uma conexão muito grande com o São Miguel Arcanjo e com Saint Germain. Então, eu invocava muito, até hoje eu invoco a presença de Saint Germain, que é a chama violeta da transmutação. Então, eu me conecto muito com as chamas, né? A chama violeta, a chama azul, chama dourada, e o que ressoar mais com você é o que você tem que fazer. Então, a energia dos anjos é muito mais sutil e a gente precisa se conectar a isso.